Amén. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, irmãos. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Podem tomar os vossos lugares. Es un privilegio para mí, É privilégio para mim, también un gran nervio para mí, também grandes nervos para mim, predicar el Evangelio esta tarde. pregar o Evangelho nesta tarde. Ya escuchamos a nuestro hermano Maximiliano predicarnos que era necesario que el Señor padeciera y muriera. Já ouvimos o nosso irmão Maximiliano pregar sobre que o nosso Jesus era necessário que padecesse e morresse. También escuchamos a nuestro hermano Ezequiel sobre el arrepentimiento. Também ouvimos o nosso irmão Ezequiel sobre o arrependimento. Y estos dos ingredientes son vitales para la Gran Comisión. E estes dois ingredientes são vitais para a grande comissão. Y hoy, con la ayuda de nuestro Señor, E hoje, com a ajuda do nosso Senhor, vamos a insertar un ingrediente más. vamos meter ingrediente mais. Para eso vamos a leer Mateo 28, 19. Para isso vamos ler Mateus 28, 19. Estoy seguro que ni siquiera necesitan buscarlo en sus Biblias. Tenho certeza de que nem precisam procurá-lo nas vossas Bíblias. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hermanos, el mensaje de Jesús es una buena nueva de salvación. Irmãos, a mensagem de Jesus é uma boa nova de salvação. Son buenas noticias para el pecador. São boas notícias para o pecador. Y la Biblia dice que por tanto todos pecamos. E a Bíblia diz que, portanto, todos pecamos. Eso quiere decir que es una buena noticia para todos nosotros. Isso quer dizer que é uma boa notícia para todos nós. Equivale a decirle a un enfermo desahuciado, É equivalente a dizer a um doente desahuciado sí, desahuciado, que tiene esperanza. que tem esperança. Imagínese a alguien que la medicina le dijo que le quedaba un mes de vida Imagina alguém que a medicina disse que ficava mês de vida y que aparezca alguien y le diga: yo tengo la cura para tu e enfermedad. que apareça alguém e diga, eu tenho a cura para a tua doença. Eso es el mensaje de Jesucristo. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Estábamos condenados para irnos al infierno eterno, Estávamos condenados para ir ao inferno eterno. pero ahí irrumpió el Salvador y dijo: tengo una salida para ustedes. Mas ali irrompeu o Salvador e disse, tenho uma saída para vocês. Y ese mensaje es vida y vida en abundancia. E essa mensagem é vida e vida em abundância. Y está en su testimonio, Está no seu testemunho, en lo que Él nos dejó. no que Ele nos deixou. Sabemos que vino a la tierra y murió por todos nosotros. Sabemos que Ele veio à terra e morreu por todos nós. Eso lo vemos claramente en Juan 3:16, Isso vemos claramente em João 3,16. que también todo el mundo lo debería saber. Que também o mundo todo deveria conhecê-lo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Y este mensaje de salvación se escribió como un sacrificio sublime, hermanos. E esta mensagem de salvação escreveu-se como sacrifício sublime. El creador del universo dejó su trono para venir a andar por estas tierras. O Criador do universo deixou o seu trono para vir andar nestas terras. Dejó su majestad para darnos salvación. Deixou a sua majestade para dar-nos salvação. Por eso es que yo siempre digo que la Biblia hay que leerla con atención. Por isto eu sempre digo que temos de ler a Bíblia com atenção. No simplemente debemos memorizarla o simplemente pasar nuestros ojos por encima. Não simplesmente devemos memorizá-la ou passar os nossos olhos por cima. La palabra debe vivirse. A palavra deve viver-se. Debemos cerrar nuestros ojos e imaginar cómo fue. Devemos fechar os nossos olhos e imaginar como é que foi. Sí, es poético y lindo pensar que el Rey del universo se hizo hombre y murió por nosotros y fin. Sim, é poético, lindo pensar que o Rei do Universo veio, fez-se carne e morreu por nós, e fim. Pero pensemos en nosotros. Mas pensemos em nós. ¿Quién de nosotros con un cargo poderoso, con mucho dinero, Quem de nós com um cargo poderoso e muito dinheiro lo dejaría todo para ir a ayudar a un grupo de personas desconocidos, o por así deixaria decirlo? tudo para ir ajudar um grupo de pessoas desconhecidas, por assim dizê-lo? Encima sabemos que esas personas ya de por sí nos odian.
Ainda por cima sabemos que essas pessoas odeiam. Y esto es difícil, hermano, es difícil salir de nuestra zona de confort. E isto é difícil sair da nossa zona de conforto. Por eso es tan difícil para las iglesias, diferentes denominaciones, la asamblea, buscar misioneros verdaderos. Por isso é tão difícil para as denominações como a Assembleia procurar missionários verdadeiros. Es fácil que se abra un cupo, digamos, en Francia, É fácil que se faça cupo na França, con todo pagado. com tudo pago. Habrían filas de personas queriendo ser misioneros para allá. Haveria filas de pessoas, linhas a querer ser missionários lá. Habría gente diciendo, el Señor me lo reveló, hermano. Haveria pessoas a dizer, o Senhor me revelou. Aquel profeta me dijo que yo era el elegido. Aquele profeta disse que eu era o escolhido. Pero ¿y qué tal si la propuesta es para Afganistán Mas o que aconteceria se a proposta fosse para Afeganistão o para Haití ou para Haití o para un lugar en guerra como Siria? ou para lugar em guerra como a Síria? Ahí estoy seguro que no habrían tantas personas en la fila. Ali tenho certeza de que não haveria tantas pessoas na linha. Allá no habrían sueños, Ali não haveriam sonhos, ni gente diciendo me profetizaron a mí. nem pessoas a dizer profetizaram para mim. No, habría gente bateando la propuesta más bien. Havia pessoas a bater na resposta. Ahora subo aún más la oferta. Agora vou subir ainda mais a oferta. ¿Qué tal si les dijeran que al lugar donde van a ser enviados O que aconteceria se dissessem para o lugar onde vão ser enviados, los van a despreciar, os vão desprezar, los van a ofender, os vão ofender, los van a torturar os vão torturar y finalmente los van a matar? e finalmente os vão matar? ¿Qué pasaría? ¿Quién se ofrece? O que aconteceria? Quem se oferece? Y eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor. E isso foi exatamente o que fez o nosso Senhor. Oímos a nuestro pastor hace unos domingos decir que el nacimiento de Jesús no fue nada lindo como sale en los libros. Ouvimos dizer ao nosso pastor que o nascimento de Jesus não foi nada lindo como aparece nos livros. Fue en un pesebre rodeado de animales, de olores, Foi num pesebre cheio de cheiros, num estábulo, con insectos volando por ahí. com insetos a voar por ali. Ni siquiera fue en una casa humilde. Nem sequer foi numa casa humilde. No, hermano, fue en un establo. Não, irmãos, foi num estábulo. Encima, en sus primeros años, Herodes, guiado por un espíritu satánico, Ainda por cima, nos seus primeiros anos, Herodes, guiado por espírito satânico, persiguió a nuestro Señor para matarlo. perseguiu o nosso Senhor para matá-lo. Ni siquiera en sus primeros años de ser un bebé Él se libró. Nem sequer nos seus primeiros anos de ser bebê, ele livrou-se. Y así se escribió el mensaje de salvación, hermano. E assim escreveu-se a mensagem de salvação. Sí, lleno de maravillas, milagros, proezas, Sim, cheio de maravilhas, milagres, proezas, pero también es un mensaje lleno de humildad, mas também cheio de humildade, con sacrificio, com sacrifício. y que luego fue llevando a tortura, Depois foi levado a tortura, ofensas ofensas y finalmente la muerte por todos nosotros. e finalmente a morte por todos nós. Él sabía que eso le iba a ocurrir. Ele sabia que isso lhe aconteceria. Isaías 53, del 5 al 6 dice: Isaías 53, do 5 ao 6 diz: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Gloria a Dios. Glória a Deus! Estaba la profecía que el Mesías iba a padecer. Estava na profecia que o Messias ia padecer. Esta es una de las citas, de las muchas citas que hay sobre eso. Esta é uma das citas que há, e há muitas sobre isto. Pero hermanos, este Mesías Mas irmãos, este Messias también lo esperaba Israel, também o esperava Israel, porque hasta ese tiempo era el Dios de Israel. porque até esse tempo era o Deus de Israel. Pero ellos esperaban algo de corte más terrenal.
Mas eles esperavam algo de corte mais terrena. No esperaban a un Mesías divino que tratara lo espiritual de la gente. Não esperavam um Messias divino que tratasse o espiritual das pessoas. Y hay mucho de dónde cortar sobre este tema. E há muito de que falar deste tema. Por ahora solo vamos a pasar por encima. Por agora só vamos passar por cima. Pero leamos una de las profecías, de los versículos que hay de profecía sobre ese Mesías. Mas leamos dos versículos que há de profecia sobre isto. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Segunda de Samuel 7, 12 e 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono de su reino. Quando os teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas estranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ellos esperaban eso, Eles esperavam isso, un libertador, libertador, alguien que los sacara del yugo del imperio, alguém que os tirasse do jugo do império, que hiciera de la nación de Israel la número uno, que fizesse da nação de Israel a número 1, pero en guerras terrenales. mas em guerras terrenas. Y apareció un hombre lleno de amor y bondad, E apareceu um homem cheio de amor e bondade, que se acercaba a todo lo que había desechado la sociedad. que se aproximava a tudo aquilo que tinha se desfeito à sociedade. Por eso no le creyeron. Por isso não acreditaram nele. Y la clave está en Juan 1:11. E a chave está em João 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. ¿Y quiénes eran estas personas que no recibieron al Señor? E quem eram estas pessoas que não receberam Jesus? Eran todos los del pacto original, Eram todos aqueles do pacto original, que sabemos que el mediador de eso fue Moisés, que sabemos que o mediador disso foi Moisés. cuando el Señor les entregó las tablas de la ley. Quando Deus lhes entregou as tabelas da lei. Y sabemos que basado en esas tablas es donde se hizo la Torá. E sabemos que baseado nessas tabelas se fez o Torá. Y hay muchas cosas que ver aquí. E há muitas coisas que ver aqui. Solo voy a dar un ejemplo. Só vou dar um exemplo. La circuncisión, ¿por qué la hacen los judíos? A circuncisão, por que a fazem os judeus? En Génesis 17:10 Em Gênesis 17:10 dice, este es mi pacto y guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Y si quieren leer más de esto, pueden seguir el capítulo 11 y todo E se más para queres allá. ler mais disto, podes continuar com o versículo 11 e mais em frente. ¿Qué vemos con esto? Que era un símbolo físico. O que vemos com isto? Que era um símbolo físico. Por eso el apóstol Pablo tuvo tantos problemas con estos temas. Por isso o apóstolo Paulo teve tantos sarilhos com estes temas. Por eso él fue tan contundente en Gálatas 5, 11 y 12. Por isso ele foi tão contundente em Gálatas 5, 11 e 12. Las prácticas del antiguo pacto trascendían lo espiritual. As práticas do antigo pacto transcendiam o espiritual. Era algo como de orgullo nacional. Era algo como se fosse orgulho nacional. Sí, era enseñado de generación en generación, Sim, era ensinado de geração em geração, pero se volvió algo prácticamente mecánico, robótico. mas tornou-se em algo mecânico, robótico. Por eso es que la religión de ellos se endureció y dejó a un lado al ser humano porque ellos querían seguir todo a rajatabla. Por isso a religião deles ficou fora do humano, porque eles queriam seguir tudo ao pé da letra. Y también sabemos E também sabemos que el Dios de Israel que o Deus de Israel era temido entre todas las naciones. era temido entre todas as nações. Para hablar algunas de las maravillas del Dios de Israel, Para falar algumas das maravilhas do Deus de Israel, vamos a dar algunos ejemplos en el Éxodo. vamos dar alguns exemplos no Êxodo. Por ejemplo, si a los israelitas les faltaba ver señales o algo,
Por exemplo, se os israelitas tinham falta de ver sinais ou algo, Cuando las plagas atacaron la tierra de Egipto, quando as pragas atacaram a terra de a Egito, a ellos no los tocaron. a eles não os tocaram. Y finalmente salieron en seco a través del Mar Rojo. E finalmente saíram em seco por meio do Mar Vermelho. Y en medio del desierto donde no se produce nada, E em meio do deserto onde não se produz nada, ahí estaba el Dios de Israel proveyéndole maná fresquito todos los días. ali estava o Deus de Israel a prover-lhes maná fresco todos os dias. Yo estoy seguro que si pudiéramos encontrar maná y lo analizamos, Eu tenho a certeza de que se pudéssemos encontrar maná e o analisássemos, estoy seguro que tiene todas las propiedades y proteínas que necesita un ser humano para estar fuerte. tenho certeza que tem todas as propriedades e nutrientes que um ser humano precisa para estar forte. Es más, les dio ganas de carne un día. Ainda mais, eles queriam carne dia. Y ahí en medio del desierto el Señor liberó una bandada de codornices E ali no meio do deserto, Deus libertou uma bandada de para que codornizes su pueblo estuviera bien. para que seu povo estivesse bem. Él llevaba una columna de fuego para guiarlos en la noche Ele levava uma coluna de fogo para levá-los na noite y una columna de nube en el día. e uma coluna de nuvens no dia. Y es más, en Éxodo 14:19 dice que el ángel de Dios iba delante del campamento guiándolos. Ainda mais, Êxodo 14:19 diz que o anjo de Deus ia na frente para guiá-los. Ellos eran un pueblo nómada que estaba dando vuelta por el desierto. Eles eram um povo nômade que estava a dar voltas pelo deserto. Y los enemigos del pueblo se enteraron, E os inimigos do povo souberam disto, pero nunca padecieron, mas nunca padeceram. porque su Dios peleaba por ellos. Porque seu Deus lutava por eles Les dio las victorias necesarias para seguir e adelante. deu-lhes as vitórias necessárias para seguir em frente. Y finalmente llegaron a la tierra prometida. E finalmente chegaram à terra prometida. Y no fue tan simple. E não foi tão simples. En Josué capítulo 6 hasta el capítulo 12 Em Josué capítulo 6 até o capítulo 12, nos habla de que ellos vencieron una cantidad grande de pueblos. nos fala que eles venceram uma quantia grande de povos. Hermanos, entendamos esto. Irmãos, percebamos isto. Era un pueblo que se iba moviendo sin detenerse, a veces acampaba un rato y seguía adelante. Era um povo que estava a mexer-se o tempo todo, às vezes já faziam acampamento, mas depois continuavam em frente. No podían estar quietos para entrenar y hacerse buenos en la guerra. Não podiam estar quietos e treinar para fazer-se fortes na guerra. No tenían murallas, Não tinham muralhas, no tenían torres vigías, não tinham torres para vigiar, pero nunca perdieron una sola batalla. mas nunca perderam uma só batalha. Y cuando necesitaron conquistar la tierra prometida, E quando precisaram conquistar a terra prometida, ese pueblo que era nómada esse povo que era nômada derribó unas grandes murallas, derribou umas grandes muralhas, pero no eran ellos. mas não eram eles. Era el poderoso Dios de Israel que peleaba por ellos. Era o poderoso Deus de Israel que lutava por eles. Y el Dios de Israel era temible para los enemigos. O Deus de Israel era temível para os seus inimigos. Y por todo el mundo conocido se hablaba de este Dios. E no mundo todo conhecido falava-se deste Deus. El Dios de Israel, O Deus de Israel. libertador, Libertador, proveedor, provedor, conquistador, conquistador. y que protegía a su pueblo. E que protegia o seu povo. Imagínense todo eso, hermanos. Imaginem isso tudo, irmão. Yo sé que en este tiempo, en esta dispensación, a veces cuando la carne sube en nosotros, Eu sei que neste tempo, nesta dispensação, quando a carne sobe em nós, es difícil a veces caminar por fe, é difícil às vezes caminhar por fé, como viendo al invisible. como vendo o invisível. Pero imagínense Israel, Mas imaginem Israel, que todos los días veían las proezas de su Dios. que todos os dias via as proezas dos seus deuses. No tenían calor, no tenían frío, Não tinham calor, não tinham frio, no tenían hambre, não tinham fome, no tenían miedo de sus não enemigos. tinham medo dos seus inimigos. Lo veían a diario. Viam ele a diário. Pero Israel decidió defraudar a su Dios. Mas Israel decidiu defraudar o seu Deus. Y hay muchos ejemplos de esa infidelidad que Israel tuvo con su Dios. E há muitos exemplos dessa infidelidade que Deus teve com seu Deus.
En la primera oportunidad reunieron sus joyas e hicieron un becerro de oro. Na primeira oportunidade reuniram as suas joias e fizeram becerro de ouro. Y se inclinaron ante él para adorarlo. E inclinaram-se perante ele para adorá-lo. Hermanos, tenían al Dios vivo a pasos de ellos. Irmãos, tinham um Deus vivo a passos deles. Y decidieron hacer un becerro y adorarlo en vez E de él. decidiram fazer becerro e adorá-lo. Esto es terrible, hermano. Isto é terrível, irmãos. El pueblo que veía a diario todas las proezas del Señor, O povo que via todas as proezas do seu Deus. la palabra dice que se quejaban en gran manera. A palavra diz que se queixavam em grande maneira. Números 14, 2 y 3. Números 14, 2 e 3. Ahí nos habla de una frase terrible que dijo el pueblo. Ali nos fala de uma frase terrível que disse o povo. Dice que se quejaban en gran manera, Disse que se queixavam em grande maneira, llegando a decir: chegando a dizer: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, Oxalá morréssemos na terra de Egito. después de todo lo que Dios hizo por ellos. Depois de tudo aquilo que Deus fez por eles. Luego en Jueces, Depois em Juízes, capítulo 2, versículo 11 al 19, capítulo 2, versículo 11 ao 19, nos habla que los israelitas otra vez cayeron en idolatría, nos fala que os israelitas outra vez caíram em idolatria, adorando nada más y nada menos adorando nada mais e nada menos que a Baal y Astarte, a Baal e a Astarte, que eran los dioses de sus enemigos. que eram os deuses dos seus inimigos. Y así podemos dar muchos ejemplos de la época del Éxodo, de Josué, de Jueces. E assim podemos dar muitos exemplos da época de Josué, de Êxodo, dos juízes. Y una de las cosas más impresionantes E uma das coisas mais impressionantes está en Primera de Samuel 8, está em 1 de Samuel 8, donde el pueblo le pide un rey al profeta, onde o povo lhe pede rei ao profeta, rechazando la dirección de Dios. rejeitando a direção de Deus. ¿No me creen? Não acreditam? Primera de Samuel 8, 4 al 7. 1 de Samuel 8, 4 ao 7. Voy a ir parando en los puntos y comas para que no se pierda el tema. Vou ir parando nos pontos e comas para que não se perca o tempo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e viram a Samuel, a Ramá, Y le dijeron: e disseram-lhe: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Eis aqui já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Portanto, constitui-nos, pois, agora rei sobre nós, para que ele nos julgue como o têm todas as nações. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, danos un rey que nos juzgue. quando disseram: Dá-nos rei que nos julgue. Y Samuel oró a Jehová, E Samuel orou ao Senhor, y dijo Jehová a Samuel. e disse o Senhor a Samuel: Escuchen esto, hermanos. Ouçam isto, irmãos. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Hermanos, mire qué terrible. El pueblo de Dios pidiéndole a un profeta, un rey, no querían que Dios los siguiera comandando. Irmãos, olhem que terrível. O povo de Deus a pedir-lhe ao profeta rei, eles não queriam que Deus continuasse no mandato. Querían tener un rey como las otras naciones. Queriam ter rei como as outras nações. Lo que no sabían O que não sabiam es que las otras naciones no tenían un Dios como ellos. é que as outras nações não tinham Deus como eles. Y así podemos seguir avanzando, hermanos. E assim podemos continuar a avançar, irmãos. Por ejemplo, el libro de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por exemplo, o livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ellos denuncian que Israel se volvió corrupta. Eles denunciam que Israel tornou-se corrupta. Sus líderes eran uno tras otro cada vez más corruptos, Seus líderes eram tras outro cada vez mais corruptos, apóstatas, apóstatas, idólatras, idólatras, de lo peor. do pior.
El pueblo que vio tantos prodigios y victorias al lado de ellos, Aquele povo que viu tantos prodígios e vitórias diante dos seus olhos, que fue librado de sus enemigos delante de sus ojos, foi libertado dos seus inimigos diante dos seus olhos. se preocuparon de hacer por miles de años todo lo que se les había dicho que no hicieran. Procuraram fazer por milhares de anos tudo aquilo que lhes tinha sido dito para não fazer. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor no puede ser burlado. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Senhor não pode ser enganado. Y el Señor sabía todo esto. E o Senhor sabia disto tudo. Él habita el tiempo. Ele habita no tempo. Y sí, muchas veces Israel se humilló y quebrantaron su corazón e hicieron que el juicio del Señor no estuviera sobre E ellos. sim, muitas vezes Israel se humilhou, se quebrantou e fizeram com que o juízo de Deus não caísse sobre eles. Pero finalmente todo tiene que seguir su curso. Mas finalmente tudo tem que seguir o seu curso. Así como esa rueda de Ezequiel que gira hacia un sentido, pero hay una más grande que gira hacia el otro sentido. Assim como aquela roda de Ezequiel que gira num sentido, mas há outra maior ainda que gira no outro sentido. Y Dios conocía el corazón de Israel E Deus conhecia o coração de Israel y el destino de Israel. e o destino de Israel. Y Él no puede ser burlado. ¿Cuántos lo creen? Ele não pode ser enganado. Quantos o acreditam? En Deuteronomio hay un versículo muy curioso. Em Deuteronômio há versículo muito curioso. No estamos hablando de hechos. Não estamos a falar de factos. Deuteronomio, allá atrás. Estamos a falar de Deuteronômio lá atrás. Para darles contexto sobre esto, Para dar contexto sobre isto, este capítulo es un canto de Moisés justo antes de su muerte. este capítulo é cântico de Moisés justo antes da sua morte. Y hace una serie de declaraciones también diciendo las palabras del Señor. E faz uma série de declarações também a dizer as palavras do Senhor. Y llegamos al versículo 21, E chegamos ao versículo 21, donde el Señor dice: onde o Senhor diz: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. a celos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Mira lo que dice aquí. Olhem o que disse cá. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Portanto, eu os provocarei a celos com os que não são o povo. ¿No les parece conocida esta definición? Vocês não acham conhecida esta definição? En Deuteronomio, un pueblo que no es pueblo. Em Deuteronômio, povo que não é povo. ¿Qué organización no tiene fronteras? Que organização não tem fronteiras? No hay nación que no tenga fronteras, entonces no es una nación física. Não há nação que não tenha fronteiras, então não é uma nação física. Pero ustedes me pueden decir, eso puede ser otra cosa. Mas vocês poderão dizer, isto pode ser outra coisa. Vayamos a Romanos 10, versículo 15 al 20. Vamos para Romanos 10, versículo 15 ao 20. El 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso digo, ¿no han oído? Vamos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Amén. El hermano leyó una parte que no había leído que dice: por toda la tierra ha sido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Até aqui tudo bem. ¿Qué dice el 19? O que diz o 19? También digo, Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? porventura Israel não soube disto? Primeramente Moisés dice: Primeiramente diz Moisés: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo.
Eu os meterei em ciúmes com aqueles que não são o povo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Com gente insensata vos provocarei a ira. Hermanos, esto no está en los hechos de los apóstoles. Irmãos, isto não está em Atos dos Apóstolos. Esto fue miles de años antes. Isto foi dito milhares de anos antes. Ahí estábamos nosotros en la mente del Señor, Ali estávamos nós na mente do Senhor, diciendo que Él nos salvaría con un pueblo que no es pueblo. dizendo que nos salvaria com um povo que não é povo. Y ese pueblo se llama E iglesia. esse povo se chama igreja. Yo puedo arreglar un poco este versículo. Puedo parafrasearlo. Posso parafrasear um pouco esse versículo. Y puedo decir, por tanto, ellos me movieron a celos. E posso dizer, portanto, eles moveram-me a celos. Entonces voy a levantar una iglesia en Portugal. Então vou levantar uma igreja em Portugal. Puedo ir aún más allá. Ou vou ir mais além. Si los portugueses quieren seguir no creyendo, siendo ateos y siendo Os idólatras, portugueses não querem acreditar, querem continuar a ser católicos ou idólatras. yo voy a levantar una iglesia con angolanos, con gente de Cabo Verde, Yo voy a con levantar gente una iglesia con argentina, angolanos, con con costarricenses, iglesia en Cabo con Verde. uruguayos, con hondureños, Com chilenos, com argentinos, com uruguaios. porque la iglesia no puede detenerse Porque a igreja não pode parar. y el mandamiento tampoco puede detenerse. Oh, gracias. Volvamos a Juan 1:11. Voltemos para João 1:11. Tristes declaraciones del apóstol Juan. Tristes declarações do apóstolo João. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Y esto está finalmente declarado en Mateo 23:37 y Lucas 19:41. E isto está finalmente declarado em Mateus 23:37 e Lucas 19:41. En Mateo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Y la declaración de Lucas dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, lo que es para tu paz, o que é a tua paz. mas ahora está encubierto de tus ojos. Mas agora isto está encoberto dos teus olhos. Hermanos, el Mesías que ellos esperaban Irmãos, o Messias que eles esperavam caminó por sus calles, hermanos. caminhou pelas suas ruas, irmãos. Pasó por delante de ellos Passou diante deles y no le reconocieron e não o reconheceram a causa de su idolatría y su desobediencia. a causa da sua idolatria e da sua desobediência. Cuando usted venga a este lugar, hermanos, Quando tu venhas neste lugar, irmão, venga con un corazón dispuesto. vem com um coração disposto. No vaya a ser que el Señor se pase por en medio Não vai ser que o Senhor passe por meio y usted esté con la crítica mirando a ver qué pasa. e tu estejas com a crítica a olhar o que acontece. Mas ahora esto está encubierto de sus ojos. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Pero hermanos, esto tenía que cumplirse también. Mas irmãos, isto tinha de cumprir-se também. Y por esta razón podemos leer Juan 1:11 y ahora agregarle el 12. E por isto podemos ler João 1:11 e acrescentar o versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. ¿Qué dice el 12? O que diz o 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de El Deus. pueblo que no es pueblo, Este é o povo, aquella nación insensata, aquela nação insensata. ahora tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Agora tem a potestade de ser chamada filhos de Deus.
Esto es muy grande, hermanos. Isto é muito grande, irmãos. Por eso tenemos que seguir ese mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por isso temos de seguir esse mandato que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Porque este pueblo que no es pueblo tiene que seguir expandiéndose. Porque este povo que não é povo precisa continuar a expandir-se. ¿Pero con qué autoridad? Mas com que autoridade? Aquí viven muy bien, no tienen necesidad. Aqui vivem muito bem, não têm necessidades. Europa es difícil. A Europa é difícil. Hay muchos principados y demonios antiguos Há aquí. muitos principados e demônios antigos aqui. Eso es cierto. Isso é verdade. Pero hay una clave en Mateo 28, 18. Mas há uma chave que está em Mateus 28, 18. Justo antes de la misión. Justo antes da comissão. Dice así. Diz assim: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: E Jesus, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. ¿Sabe qué equivale esto? Sabe ao que equivale isto? Sí, después está el mandato. Sim, depois já está o mandato. Dice, por tanto, id. Diz, portanto, ide. Eso es equivalente que usted llegue a alguna oficina gubernamental o empresa Isso é equivalente a que chegas numa secretaria monumental ou uma empresa y usted les diga, el jefe me envió, e tu digas: o chefe me enviou. el dueño de este lugar me envía. O dono deste lugar me envia. Y si no quieren hacer caso, E se não querem obedecer, tienen que hablar con el jefe. tem que falar com o chefe. Tenemos esa autoridad de su nombre, hermanos. Temos essa autoridade do seu nome, irmãos. Tenemos la autoridad del que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Temos a autoridade daquele que tem toda a potestade do poder no céu e na terra. Pero no solo tenemos eso, Mas não só temos isso, no solo tenemos ese nivel de autoridad, não só temos esse nível de autoridade, esa muestra de autoridad. essa mostra de autoridade. Aquí en esta zona del mundo, Aqui nesta zona do mundo, en tiempos medievales donde existía la realeza y todo eso, em tempos medievais onde existia a realeza e isso tudo, se conocía muy bien a la familia del rey conhecia-se muito bem a família do rei, en las capitales y pueblos cerca. nas capitais e povos de perto. Pero en los pueblos lejanos a veces solo conocían al rey y la reina y a nadie más. Mas outros povos de perto só conheciam o rei, a rainha e ninguém mais. ¿Y qué tal si el hijo del rey con un vestido de civil iba a esos pueblos lejanos? E o que aconteceria se o filho do rei com umas vestes de civil ia nesses povos que estavam longe Y decía, yo soy hijo del rey, así que obedézcanme. e dizia: eu sou filho do rei, então obedeçam? Nadie le iba a hacer caso. Ninguém prestaria ouvidos para ele. Quizás hasta lo mataban. Se calhar a tu matavam. Pero ¿qué tal si llegaba en un carruaje real Mas o que aconteceria se chegava numa carruagem real y se baja alguien vestido de las vestiduras reales, e descia alguém vestido das vestes reais, con anillo en su dedo? com anel no seu dedo? Ni siquiera tenía que decir que era hijo del rey para que lo reconocieran. Nem sequer tinha de dizer: eu sou filho do rei, para que o reconhecessem. Hermano, tú eres hijo del rey. Irmão, tu és filho do rei. ¿Qué dice en Gálatas 23 y 27? O que diz em Gálatas 23 e 27? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo estáis já os revestidos. revestistes de Cristo. No solo tenemos su nombre, Não só temos o seu nome, estamos revestidos de Cristo. estamos revestidos de Cristo. Entonces cuando lleguemos a algún lugar a predicar, Então, quando cheguemos a algum lugar a pregar, no va a pasar lo que le pasó a aquellos jóvenes que reprendían demonios. não vai acontecer aquilo que aconteceu àqueles jovens que repreendiam demônios. Que los demonios dijeron, a ustedes no los conocemos, a Pablo y a Jesús sí. Que diziam: a ti não te conhecemos, a Paulo e a Jesus sim. Oh no, hermanos, nosotros estamos revestidos de Cristo. Não, irmão, nós estamos revestidos de Cristo. Y cuando aquel gran principado te vea entrar, E quando aquele grande principado te veja entrar, ni siquiera va a tener que preguntar en qué nombre vienes. nem sequer vai ter de perguntar em que nome é que vens. Porque en tu frente va a decir, Porque a tua testa vai dizer: vengo en nombre del que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. venho no nome daquele que tem poder sobre o céu e na terra. Oh, gloria a Dios.
Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. Por isso temos de ser gratos com Deus. Él no nos mandó sin nada a combatir por el mundo. Ele não nos mandou sem nada para combater com o mundo. Él nos dio un nombre Ele deu-nos um nome. y nos revistió con su autoridad. Ele vestiu-nos com a sua autoridade. Ya tenemos la misión, hermanos. Já temos a missão, irmãos. Por supuesto, sabemos en qué nombre vamos. É claro, sabemos em que nome é que vamos. Y finalmente, Él nos dio autoridad, E finalmente Ele nos deu autoridade revistiéndonos al bautizarnos. a revestir-nos quando fomos batizados. Ponte de pie, hermano. Fica de pé, irmão. Y quiero terminar este mensaje E quero terminar esta mensagem dándole un versículo parafraseado a la iglesia MAP. dando versículo parafraseado à igreja Mapa. Yo conozco tus obras. Eu conheço as tuas obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Los que se bautizan en esta iglesia Os que são batizados nesta igreja entran por esa puerta. entram por essa porta. Porque aunque tienes poca fuerza, Porque mesmo que tens pouca força, no tenemos grandes instalaciones, não temos grandes instalações, ni estadios, ni canales, nem estádio, nem canais, pero aunque tienes poca fuerza, mas mesmo que tens pouca força, has guardado mi palabra. guardaste a minha palavra. Y lo más importante, E o mais importante, y no has negado mi nombre. não negaste o meu nome. Por eso es importante donde usted se congrega. Por isso é importante onde tu vais à igreja. No son todas iguales. Não são todas iguais. Tienes que estar en la iglesia que no ha negado el nombre del Señor. Tens de estar numa igreja que não tem negado o nome do Senhor. Y aquí viene la recompensa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porquanto tens guardado a palavra da minha paciência. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esa promesa Essa promessa se refiere al arrebatamiento de la iglesia. refere-se ao arrebatamento da igreja. Por guardar sus mandamientos y mantener su nombre, Por guardar os seus mandamentos e manter o seu nome, el Señor va a librar a la iglesia de la gran tribulación. o Senhor vai libertar a igreja da grande tribulação. Y el último versículo que tengo para esta iglesia E o último versículo que tenho para esta igreja dice así: diz assim: He aquí yo vengo pronto, iglesia. Eis que venho sem demora, igreja. Retén lo que tienes, Guarda o que tens, para que ninguno tome tu corona. para que ninguém tome a tua coroa. Oh, alabemos al Señor, porque además de revestirnos con su autoridad, de darnos su nombre, nos dio una vida eterna y nos promete salvación de la destrucción que viene a este mundo. Louvemos ao Senhor porque Ele não só nos deu um nome e salvação, também nos revestiu para que falemos a todos. Hermano, aquí hay un altar para que puedas venir y decirle al Señor: acepto la misión. Irmão, aqui há altar para que tu venhas e digas: eu aceito a missão. Acepto ese mandato. Aceito esse mandato. Ya no voy a tener miedo, Já não vou ter medo, porque sé en nombre de quién voy. porque sei em nome de quem é que eu vou. Y sé que voy revestidos de la ropa del rey. E sei que vou revestido da roupa do rei. Puedes pasar, hermanos, y darle gracias al Señor por su sacrificio. Podes vir, irmão, e dar graças ao Senhor pelo seu sacrifício. Porque a pesar de que fue traicionado por su pueblo, Porque apesar de que foi traído pelo seu povo, Él en su misericordia nos abrió ese paréntesis profético para la iglesia. Ele na sua misericórdia abriu aquele parênteses profético para a sua igreja. Ahora vamos a orar agradeciendo y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús. Agora vamos louvar e agradecer o nome de Jesus.